Muito boa tarde a todos, sejam novamente bem-vindos. Vamos dar aqui estes primeiros segundos de delay, de alguma espera, para permitir que as pessoas comecem a entrar dentro da nossa sala virtual. Ver aqui já quantos participantes é que estão aqui online. Já temos aqui 30 pessoas que entraram rapidamente na sessão. Só dar aqui mais 10 segundinhos. Aproveito também para dar as minhas boas tardes ao Luís Liz e ao Marcelo Gama, que nos vão acompanhar hoje no nosso webinar. E começar também por agradecer aos nossos participantes o facto de terem se inscrito e terem aceito este nosso desafio para estarmos hoje aqui neste final de tarde a falar sobre criação e desenvolvimento de negócios. Um tema que nos é tão caro à ENGE. Ok, já estamos aqui mais pessoas a entrar. Se calhar vamos então dar o kick-off a mais este webinar, este plugin webinar Foco ENGE. Esta iniciativa foi uma iniciativa que nós criamos, a ENGE criou através da sua área de formação nos inícios de abril, numa altura em que deixamos de poder estar a desenvolver formação presencial com o nosso público, e achamos absolutamente importante e pertinente continuarmos a desenvolver algumas temáticas, principalmente nesta fase em que os desafios também são muito prementes, algumas temáticas, algumas competências através do digital. Lançamos agora nesta fase estes webinars. Em maio também iremos continuar nesta lógica de desenvolver webinars nestas temáticas pertinentes, dando a possibilidade ao nosso público se manter conectado com o conhecimento, com a partilha de conhecimento, com competências estratégicas, e estamos também nesta fase, depois no fim poderei falar um bocadinho também sobre isso, a preparar um conjunto de formações online, no digital, nestas áreas que consideramos que são muito importantes continuarem a ser trabalhadas. A temática de hoje, como eu tinha mencionado, quero desenvolver um negócio. E agora o que é que devo fazer nesse sentido? Pretendemos abordar, para além das questões legais, fiscais e financeiras, também a importância da definição da estratégia empresarial através de uma metodologia ou business model Canvas. Esta é uma ferramenta de gestão estratégica que permite desenhar e desenvolver modelos de negócio, quer estejamos a falar de modelos de negócio novos, ou seja, uma ferramenta que podemos utilizar na criação de um negócio novo, mas também uma ferramenta de gestão estratégica que podemos utilizar na reformulação do negócio já existente. Para nos falar sobre esta temática, convidamos dois especialistas na matéria, com muita experiência na componente de formação e consultoria em criação de negócios, com muita experiência de apoiar jovens empreendedores, jovens empresários a criar e a alavancar os seus negócios. O Luís Liz e o Marcelo Gama, a quem desde já agradeço a vossa participação e o facto de terem aceito o convite para estar aqui hoje connosco. Uma breve apresentação dos dois intervenientes de hoje. O Luís Liz é mestre em Gestão de Marketing e licenciado em Gestão de Empresas Turísticas, é empreendedor, conta com 20 anos de experiência no âmbito da consultoria, ensino superior e formação profissional. Foi diretor do IPAM de Lisboa e coordenador da licenciatura em Gestão de Marketing e é consultor e formador na ENGE, onde desenvolve trabalhos nas áreas de consultoria organizacional, estudos sectoriais, formação profissional, inovação, projetos de investimento e controle de gestão. É também diretor-geral da sua empresa, a Real Dreams. Quanto ao Marcelo Gama, é licenciado em Economia e Gestão, conta com 16 anos de experiência no âmbito de gestão de empresas, projetos de investimento, consultoria e formação profissional. Desempenhou funções de Direção-Geral e Direção Financeira em instituições de setor privado, desenvolveu trabalho nas áreas de consultoria económica e financeira, gestão de projetos de investimento, finanças, fiscalidade e controle de gestão. É atualmente também diretor-geral da CA Consultores GGTL Aventure SGPS, também a sua empresa. Portanto, para além de dois especialistas, estamos também na presença de dois empreendedores. Antes de passar a palavra ao Luís Liz, só referir que podem ir participando e interagindo connosco através do bate-papo e nós iremos colocando as questões aos nossos interlocutores quando elas forem oportunas, ou então deixaremos as mesmas também para debate no final, de cerca de 10, 15 minutinhos, para debatermos essas questões. Luís Liz, sem mais demoras, passava-lhe então a palavra.
Ok, Nuno, obrigado. Boa tarde. Então, antes de mais, aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas a todos. Queria agradecer à ANGE esta oportunidade que nos dá para mais uma vez estarmos presentes e apresentarmos a nossa visão sobre este tema. E, obviamente, também agradecer a todos os participantes, a quem esperamos poder contribuir num momento de reflexão e partilhar algumas das nossas ideias convosco. Eu queria apenas dedicar um minuto para enquadrar este webinar, que se chama Quero Criar um Negócio e Agora. Basicamente, este webinar resulta de um curso que eu e o Marcelo criámos há já uns anos atrás e que temos vindo a desenvolver na ANGE com alguma regularidade e sempre com edições renovadas, sempre com edições que são adaptadas às novas realidades que vamos encontrando. Portanto, consideramos que é um curso de fundamental importância para novos empreendedores que querem criar o seu próprio negócio e que, basicamente, digamos que o nosso objetivo e as nossas reflexões, minhas e do Marcelo, e são muitas e são e muito frequentes também, são como é que vamos dar resposta a esta pergunta do e agora? Quero abrir um negócio, e agora? E a primeira resposta que nos parece existir é e agora? Prepare-se. A ideia é prepare-se bem. E por isso fica aqui o desafio, estão feitas as apresentações, eu vou passar a emissão ao Marcelo, aqui em direto, que continuará convosco, por isso até já, aproveitem e cá vos espero. Marcelo. Obrigado, Luís. Obrigado, Anjo, pelo convite. Boa tarde a todos que nos estão a assistir. O Luís apresentou aí bem o que se pretende desta partilha que nós vamos ter aqui convosco acerca da nossa experiência e da nossa visão. Como já foi dito, nós partilhamos com a ANGE, trabalhamos com a ANGE há bastante tempo e uma das coisas que nós fomos aprendendo ao longo do tempo, tanto eu como o Luís, foi a experiência que fomos adquirindo do conhecimento da criação e do apoio que damos aos empreendedores na criação do seu negócio. Portanto, aquilo que nós hoje vos trazemos, no fundo, não é só o nosso conhecimento académico e a nossa experiência profissional enquanto gestores da empresa, mas é também o conhecimento e a experiência que nós vamos adquirindo no acompanhamento e na criação de empresas com os promotores que nos vão passando pelas mãos, por assim dizer. Nesse sentido, eu gostaria de vos partilhar, ou tentar compartilhar aqui uma tela, que era para começar, vamos lá, para vos começar aqui a falar de alguns temas que são muito caros para quem está no mundo. Eu acho que comecei, não sei se pelo fim, pelo princípio, exato, peço desculpa. Ora bem, eu vou desenvolver a minha apresentação fundamentalmente a falar um bocado do conceito do que é o empreendedor, tipos de sociedades, que são algumas dúvidas que as pessoas vão tendo quando nos procuram, o Estado, que é sempre um ator privilegiado na nossa existência, um parceiro, as responsabilidades que os empresários vão ter que ter ao longo do tempo que desenvolvem as suas atividades e, por fim, terminar aqui a falar acerca de alguns apoios ao empreendedorismo e às empresas que existem e que estão disponíveis na nossa atividade. Então, primeiramente, eu queria-vos mostrar só aqui uma imagem como suporte, porque, de facto, muitas vezes os empreendedores são aquelas pessoas que gostam de aventuras, gostam do risco, gostam de se atirar para algo novo, gostam de criar. E o problema que nós, muitas vezes, sentimos é que o português, vamos dizer isto nestes termos, o típico português, gosta muito de se atirar cabeça para as situações, de repente tem uma ideia, de repente teve uma epifania e vamos arrancar, vamos seguir, vamos fazer. E muitas vezes não pensa o tempo, ou não dedica o tempo a pensar aquilo que devia efetivamente acerca do negócio que vai fazer. O empreendedor de facto gosta de aventuras, gosta de desafios, deve ser uma pessoa confiante, mas acima de tudo deve pensar muito bem naquilo que vai fazer. Isto porquê? Eu costumo dar este exemplo, eu posso ser um excelente pasteleiro, eu posso ter um know-how fantástico e muito acima da média relativamente à pastelaria. Quem diz pastelaria diz mecânica, diz o que for.
Mas uma coisa é eu ser um grande pasteleiro, um bom pasteleiro de renome, outra coisa é eu gerir uma pastelaria. São duas coisas totalmente diferentes, porque a partir do momento em que eu arranco com o meu negócio, a partir do momento em que eu encaro a situação de criar a minha empresa, eu não vou ser só um técnico, ou eu posso não ser só um técnico, eu preciso também de ser um gestor, ok? Hoje em dia, e nós estamos a viver neste momento uma realidade anómala, esta situação do Covid, não podemos fugir dela, dá-nos uma realidade totalmente diferente, mas mesmo não existindo a Covid, há uns anos a esta parte, há uma sigla muito caricata que eu gostaria de partilhar convosco, que define um pouco a economia e o estado em que se encontra toda esta envolvente empresarial em que nós nos encontramos, que é a VUCA. De certeza muitos de vós já ouviram falar dela, da sigla VUCA, do inglês, eu vou traduzindo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E isto é a realidade da nossa envolvente empresarial. Hoje em dia as empresas estão sujeitas a tudo isto. E se estão sujeitas a tudo isto, nós temos que ser capazes de conseguir reagir perante esta situação. Para que isso aconteça, nós temos que deixar um bocado aquele paradigma de trabalharmos muito em cima do joelho para conseguirmos efetivamente ter uma estratégia perfeitamente definida para encarar esta volatilidade e esta ambiguidade e incerteza com que nos vamos deparar na nossa vida. Muito do empreendedorismo que nos passa pelas mãos e próprio da Europa, posso partilhar convosco, de acordo com o Eurostat, cerca de 94% das empresas europeias têm menos de 10 trabalhadores, ou seja, microempresas. O próprio empreendedor é um homem que faz tudo. Ou seja, nós de repente somos um técnico numa determinada organização que desempenhamos funções há 5, 6, 10, 2 anos, não interessa, e de repente eu vou encetar uma nova atividade onde eu vou ter que fazer tudo na minha empresa. Eu vou ser a pessoa das vendas, eu vou ser a pessoa que vai fazer o trabalho, eu vou lidar com os clientes, eu vou lidar com os fornecedores, eu vou ter que tratar dos recursos humanos. E isto muitas vezes não é fácil para os empreendedores que se viram empresários, que vêm com uma ideia de que eu tenho um know-how acima da média numa determinada situação, vão montar um negócio e de repente digo, uau, isto é muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes podem-se perder isso. Não há essa estratégia, não há essa definição do que eu vou fazer, como e quando, torna-se complicado. Então, primeiramente, das primeiras coisas que o empreendedor faz é como é que eu me vou constituir. Ok? Vocês, de certo, espero que estejam a ver a tela compartilhada, já tive o ok dos meus colegas. Abordamos aqui as 4 principais formas que habitualmente os empreendedores procuram, o empresário em nome individual, 2 muito similares, a sociedade por cotas e a sociedade unipessoal por cotas, e a sociedade anónima. Ora, há aqui 2 ou 3 achegas que eu, no tempo que tenho, que eu vos quero dizer. Muitas vezes nós temos um amigo, por exemplo, imaginem eu e o Luís, partilhamos uma ideia muito similar, estamos apaixonados por aquela ideia, é um namoro, e vamos arrancar e vamos criar a nossa sociedade, ok? Vamos pegar agora no exemplo uma sociedade por cotas. Nós temos que pensar bem, porque constituir uma sociedade é quase como um casamento, e nós muitas vezes vamos para esse casamento completamente enamorados e completamente apaixonados. E às vezes não pensamos bem nas repercussões que podem ou não podem vir daí. Eu queria só deixar-vos aqui algumas notas relativamente a estas figuras. O empresário em nome individual, o NI, também vulgarmente conhecido pelo trabalhador a recibos verdes, é uma forma mais célere, mais barata de eu me constituir no mundo do negócio. Tenham sempre presente uma ideia. Toda e qualquer dívida que advenha dessa minha atividade, eu pessoalmente sou responsabilizado. Imaginem este cenário. Eu vou montar a minha pastelaria, o meu café, a forma mais simples e célere é ir às finanças e coletar-me enquanto empresário em nome individual.
compro aquele equipamento e aquela mercadoria toda e depois tenho um problema que não vendo aquilo que estava à espera e fico com dívidas com os fornecedores. No limite, e atenção, no limite, essas dívidas podem reverter para mim, porque o negócio sou eu, é o meu número de contribuinte. Daí a razão pela qual muitas vezes as pessoas optam por criar então as sociedades, ou por cotas ou unipessoais, que no fundo é outro número de contribuinte, é uma entidade jurídica autónoma e que de algum modo nos baliza. A sociedade por cotas e a sociedade unipessoal por cotas são praticamente idênticas, a única diferença é que na unipessoal há apenas e só um sócio, na sociedade por cotas 2, a sociedade anónima requer mais sócios e requer um capital social maior. Não nos esqueçamos que, tanto na por cotas, unipessoal por cotas ou por sociedade anónima, nós precisamos de gerentes, precisamos do timoneiro, precisamos do legal representante, o vulgar gerente na sociedade por cotas, administradores. E aqui eu queria-vos partilhar algumas ideias, porque muitas vezes as pessoas montam um negócio, as coisas não correm tão bem como estavam à espera e de repente podem ter problemas. Efetivamente, nas sociedades por cotas, a dívida, primeiramente, é sempre uma dívida da sociedade, as dívidas são da sociedade, não, algumas podem, eu já vos vou explicar, passar para outras, neste caso, para os gerentes, mas muitas vezes as pessoas procuram esta solução precisamente porque baliza um bocado a questão da responsabilidade. E então eu trago-vos esta imagem no sentido de que as sociedades, os sócios são os donos, são os detentores do capital, que podem ou não ser os timoneiros, ser os comandantes dessa dita empresa. Ou seja, eu trago-vos aqui uma imagem de uma comandante que está a tentar vislumbrar o futuro, no sentido de que, constituindo uma sociedade, eu tenho que nomear um gerente, e o gerente é o responsável por levar a cabo a atividade da empresa, seja ela qual for, que foi definida pelos seus sócios, pelos seus acionistas. Sendo que esse gerente pode ser chamado à responsabilidade pelo não cumprimento de algumas obrigações que as empresas têm que cumprir, nomeadamente com o Estado. Daí eu vos ter apresentado, há bocado, no princípio, que o Estado é um ator muito importante nesta situação. Ou seja, por exemplo, o não pagamento do IVA ou não pagamento de uma segurança social por parte da empresa, no limite essa dívida pode reverter não para os sócios, porque não são eles que estão a gerir, não são eles que estão a navegar a empresa, mas sim o gerente, o dito timoneiro, ou os gerentes. Então, eu gostava de partilhar já convosco uma situação. Imaginem, pegando o exemplo, eu e o Luís constituímos uma empresa, decidimos que ambos vamos ser gerentes, ou seja, há 2 gerentes, há 2 timoneiros, há 2 comandantes, mas depois há uma terceira fase que vocês devem ter atenção, que é: e quantas assinaturas são necessárias para obrigar a empresa? E muitas vezes o empresário português opta pela solução mais simples, que é: ok, há 2 gerentes, basta uma, ou é o A ou é o B. O problema é que, como eu disse, a empresa é constituída na fase de namoro, a gestão é feita por mim e pelo Luís, eu há um dia que não estou, o Luís resolve assumir uma dívida, por exemplo, comprar um carro, não é? Mas basta que o Luís diga que sim, porque basta a assinatura de um e a dívida é assumida. Mas eu, enquanto gerente, poderei ser chamada à responsabilidade pelo não pagamento daquela dívida. Por isso, atenção, constituição da sociedade é uma coisa, detentores de capital, gerentes é outra coisa e as assinaturas necessárias outra coisa são. Nesse sentido, gostaria de passar então para este ator preponderante na nossa realidade enquanto empresários, o Estado. E aqui porquê? Porque muitas vezes podem acontecer desgraças e vocês vão ver que nestes minutos que vão estar connosco, o Dark Side of the Moon é a minha parte e vocês vão encontrar a parte mais divertida na parte do Luís. Esta parte é sempre mais chata, mas apelo a que vocês tenham cuidado com isto, porque estas decisões tomam-se no início e muitas vezes lá está na dita fase de namoro. Por isso peço-vos atenção a estas questões. Como eu vos disse, então pode haver dívidas da sociedade, mas há dívidas que podem
lamentavelmente, às vezes passar para os tais gerentes. E como eu vos disse, 2 gerentes, eu e o Luís, basta uma assinatura. O Luís é que é o homem encarregue da gestão corrente dos pagamentos a fornecedores, pagamentos ao Estado, mas se por alguma razão o pagamento falha, se isso não acontece, como eu e o Luís somos gerentes, somos chamados à responsabilidade por não ter cumprido com uma obrigação com o Estado. E então, eu trago-vos aqui 3 principais departamentos, por assim dizer, do Estado com os quais as empresas lidam muito: a autoridade tributária, todos conhecem, a segurança social igualmente, a autoridade para as condições do trabalho, alguns poderão não conhecer. Eu peço também especial atenção para a ACT em particular, em alguns setores de atividade. Destas 3, eu vou dar um exemplo de cada, que são aqueles mais gritantes e que mais problemas às vezes causam às pessoas. Vou começar pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA, que muitos empresários dizem que é uma cruz, para alguns pode ser uma cruz, mas não para todos. E o que é que eu gostaria de vos falar aqui do IVA? 4 coisas muito simples. O IVA é um imposto sobre um consumo. Nós somos, genericamente, a maior parte das empresas, somos agentes cobradores do Estado, ou seja, nós recebemos o IVA quando nós vendemos alguma coisa, por exemplo, a 1.000 euros, esse 1.000 euros mais IVA vai dar os 1.230, graças à nossa taxa, sendo que nós vamos ser um cobrador do Estado, porque o cliente vai nos pagar os 1.230 e eu vou ter que entregar esses 230 euros ao Estado. Aqui é que pode haver um problema, é que se eu não entregar esses 230 euros ao Estado, eu entro em cumprimento. Primeiramente, quem é chamado a pagar é a empresa. Se essa dívida de Estado IVA não for paga pela empresa, pode haver uma reversão para os gerentes. Não para os sócios, porque os sócios podem ser a mesma pessoa. O sócio pode igualmente ser o gerente, mas não são os sócios chamados para pagar essa dívida, mas sim os gerentes, porque o gerente, o timoneiro, é que é aquele que deve cumprir com as obrigações da empresa. Não sei se recordam, e voltando só ao slide atrás, lembram-se do Costa Concórdia, em que houve um comandante de um navio que, à primeira situação de perigo, porque o navio tinha encalhado, saltou fora. Esse senhor foi chamado à responsabilidade a tribunal. Não foi o armador, que é o dono, o acionista ou o dono do barco, mas sim quem? O timoneiro, a pessoa que estava a navegar a embarcação. O IVA, para algumas pessoas, é efetivamente um problema, não é um drama. O IVA não é um drama. Nós temos que fazer sempre uma conta, na generalidade das empresas, é o IVA que recebemos dos nossos clientes, deduzimos o IVA que pagamos aos nossos fornecedores e, se houver excedente, temos que entregar ao Estado. Aqui só vos quero dar uma dica, porque nós temos 2 tipos, ou o IVA mensal ou o IVA trimestral. A generalidade das empresas está enquadrada num IVA em regime trimestral e então o primeiro trimestre, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, eu tenho 45 dias para pagar e entregar esse dito IVA ao Estado, que ocorrerá a 15 de maio, sendo que as datas todas em que isto acontece, 15 de fevereiro reporta ao último trimestre do ano passado, 15 de maio, 15 de agosto, 15 de novembro. Para algumas empresas, atenção, porque o 15 de agosto é o mês de férias, as cobranças às vezes podem não acontecer e isto pode criar problemas de liquidez nas instituições. Seguidamente, peço-vos alguma atenção à segurança social, porque nós pensamos sempre, ok, eu dou um vencimento de 1.000 euros e isto custa 1.000 euros para a empresa. Não custa, custa 1.000 euros mais os 23% da entidade empregadora, vezes 14 meses, ok? E a isto devemos acrescer seguros de acidentes de trabalho, higiene e segurança no trabalho, e muitas vezes nós fazemos as contas assim acima do joelho, ok, um funcionário custa 1.000 euros, não é 1.000 euros, é praticamente 25% mais do que aquelas contas que nós originalmente estávamos a ter em consideração. Mais uma vez, o não pagamento da segurança social pode implicar a reversão da dívida para o gerente. Seguidamente, quero-vos falar do ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, no sentido de que há uns anos a esta parte apareceu uma coisa chamada relatório único, e aqui quero-vos chamar aqui a atenção à questão do relatório único. O relatório único é um documento que nós temos que entregar à Autoridade para as Condições de Trabalho, que engloba um conjunto de informação, tem o chamado anexo 0, que
que são informação de natureza contabilística, depois o quadro pessoal, entradas e saídas de trabalhadores, chegou formação contínua, higiene e segurança no trabalho, greves e prestação de serviços. Esta informação que está aqui ao lado, vocês podem ir ao site do ACT, que tem lá as responsabilidades, as comunicações que nós temos que ter, nós empresas, temos que ter com o ACT, e quem é a responsabilidade e quando é que elas devem ser feitas. Este relatório único tem que ser entregue habitualmente até 15 de abril no ano a seguir, ou seja, nós este 15 de abril entregamos, devíamos ter entregue, não foi feito porque houve aqui um delay de prazos graças ao Covid, o relatório relativamente ao ano de 2019. Mas deixem-me só dar uma dica. O anexo C, formação contínua, de acordo com a nossa Lei Geral do Trabalho, todos os nossos colaboradores têm que ter 40 horas de formação. Muitas vezes essa formação não é ministrada porque nós nas nossas operações não ministramos a formação ou não cedemos as horas para o trabalhador ir ter essa dita formação que podiam muito bem ser feita, olha, por exemplo, através deste webinar que estamos a fazer agora neste momento. O que é que acontece? Nós quando vamos preencher isto, se preenchermos a zero ele é aceite. E muitas vezes o que é que eu sinto pelos empresários? Ok, isto aceita, isto a zero aceita, não há problema nenhum, não há nenhum alerta, não há nada. O ACT, no fundo, está a receber um relatório único de uma entidade que diz: eu no ano 2019 não dei formação, sendo que existe uma Lei Geral do Trabalho, 14 de fevereiro de 2007, se a memória não me falha, que obriga as empresas a ministrarem essa formação. Muitas vezes, e agora o ACT ultimamente tem estado nessa senda, o que é que acontece? Quando há uma cessação de um contrato de trabalho, quando um funcionário se vai embora e vai ao ACT para verificar se as contas estão bem feitas, em termos de as indemnizações por despedimento, ou seja o que for, o ACT pergunta: olha, e o senhor teve formação e a formação foi dada? Não. Então, olha, peço ao crédito dessas horas. E eu gostava de fazer contas de ter um custo indemnizatório de 2, 3 mil euros, acabo por às vezes ter que pagar muito mais, já para não falar das ditas coimas que podem advir dessa situação. No fundo, ao falar-vos disto do Estado e das nossas responsabilidades e dos tipos de sociedades e das responsabilidades que vêm com elas, eu queria-vos falar aqui só de uma questão, porque nós, enquanto empresários, temos que lidar com tudo isto. E então, como eu vos referi, as sociedades, a maior parte delas são pequeno, ou como eu às vezes digo na brincadeira, empresas, que é o próprio empresário mais uma ou duas pessoas, quiçá. E vejam o leque de relações que nós temos que manter. Nós estamos aqui dentro, a nossa empresa, os nossos colaboradores, tudo aqui, só que temos clientes, temos fornecedores, temos as instituições financeiras, não é? Temos aqui esta envolvente transacional que todos nós lidamos, e depois ainda temos estas, todas, nesta envolvente contextual, e deixem-me só dar-vos, por exemplo, temos aqui uma vertente política. Vejam o impacto que existiu no mundo pela mudança de um presidente da maior economia. O senhor Donald Trump resolveu criar embargos ao comércio mundial com alguns países e vejam o impacto que isso teve no mundo, com o aumento de tarifas alfandegárias, com tudo. Vejam, na vertente tecnológica, o impacto que houve há uns anos quando a Uber resolveu fazer uma coisa simples, que já existia, que era levar a pessoa do sítio A ao sítio B, mas numa questão tecnológica. Nós, enquanto empresários, temos que lidar com tudo isto e temos que estar alerta para tudo isto. E muitas vezes não é fácil as pessoas virem, como eu disse, de um posto de trabalho, de uma atividade em concreto, numa realidade restrita e de repente verem-se assim assoberbadas desta informação, de tudo isto que eu tenho que lidar. Vejam hoje em dia nas questões demográficas, em que Portugal está cada vez mais a ser invadido, entre aspas, e ainda bem, por outras culturas, a gestão dos recursos humanos quando eu tenho, sei lá, brasileiros, paquistaneses, pessoas de todos os credos, de todas as naturezas que eu tenho que equilibrar e gerir. Por isso, muita atenção nestas matérias. É exigido aos empresários uma capacidade de fazer acontecer e uma, digamos, largura de banda interessante. Gostaria de vos mostrar, nestes minutos que ainda me restam convosco, algumas instituições que nos podem ajudar e bem. Por exemplo, aqui o Instituto de Emprego e Formação Profissional é de facto um grande parceiro nosso anjo, no sentido, aliás, nós é que somos um grande parceiro deles, para a criação dos projetos do próprio emprego, onde realmente as pessoas podem usufruir da antecipação das prestações de desemprego ou crédito a juro bonificado
para a constituição do seu próprio negócio. O IAPMEI, que ajuda muitas empresas, e se vocês procurarem no site do IAPMEI, vocês têm fortes e grandes mecanismos de apoio à capitalização e ao investimento das empresas. O próprio Turismo Portugal tem muitas soluções e tem, posso-vos dizer, uma linha de atendimento ao empreendedor e ao empresário muito, muito simpática e com pessoas que nos conseguem ajudar bastante. E a garantia mútua, para quem não sabe, nada mais pode ser do que um avalista para um pedido de financiamento que nós queiramos. Notem que a garantia mútua comercializa-se através da NOR Garante no Norte, LIS Garante em Lisboa, Algar Garante no Algarve, se não me engano, e Agro Garante para as atividades de natureza agrícola. Mas aqui vocês podem encontrar muitas soluções para o nosso dito financiamento das nossas operações. Não podia deixar de referir o Portugal 2020, todos vós já ouviram com certeza falar dos fundos comunitários de apoio que estão presentes, têm estado presentes desde a altura em que nós entramos na União Europeia. Eu queria só dar-vos aqui uma pequena achega no sentido de que o Portugal 2020 é um nome que nós damos, porque antes foi o CREN, o Quadro de Referência e Estratégia, antes foi o QCA3 e há de estar a começar o Portugal 2030, que é dividido em programas operacionais temáticos ou regionais, ok? Aqui estão os 25 mil milhões de euros que vieram para este quadro de programação, ainda não se sabe ao certo aqueles que vão vir no ano 2030, mas o que eu quero que vocês, ou o que eu gostava de vos transmitir é o seguinte: qualquer candidatura de âmbito PT 2020, sejam por temas, e vejam aqui os temas perfeitamente definidos, competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano e por aí fora, qualquer candidatura que seja submetida ao Portugal 2020 tem que ser realmente, digamos, fora da caixa, tem que ser inovadora, tem que criar valor. E criar valor para quem? Que é isto que eu vos quero chamar a atenção. As CCDRs, as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, têm perfeitamente definidas quais são as estratégias de especialização inteligente para aquelas regiões. Por exemplo, a título de exemplo, Lisboa não quer mais hotéis de vão de escada, por assim dizer. Tem que ser 5 estrelas em edifícios classificados. Ou seja, se eu vou submeter uma candidatura no âmbito de um PO regional para Lisboa, para a criação de um hotel de 3 estrelas, a probabilidade de ser chumbado é alta. Por isso, sempre que vocês quiserem ir, seja aqui, seja a garantia de mútua ao Turismo Portugal, vamos ver as condicionantes, vamos ver a razão de existência desses fundos, vamos ler, vamos ter informação para que nós vamos ao encontro do que o nosso financiador nos quer dar. Na prática, fundos comunitários, vocês têm as CCDRs, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, têm equipas também de apoio ao empreendedorismo que vos podem ajudar na capitalização da informação e dos fundos que mais se adequam às vossas vontades. No fundo, atenção quando criem uma empresa, não criem uma empresa da noite para o dia, apenas e só por uma paixão muito assolapada, desculpem o meu português, acerca de uma determinada matéria. Pensem bem, se for uma sociedade unipessoal por cotas, até podem usar o que está disponível na empresa online, o pacto social que está disponível. Se não, aconselho vivamente a irem procurar um advogado, de modo a que salvaguardem a vossa posição. Tenham atenção às relações do Estado, porque o Estado não é formador, o Estado está lá com um objetivo controlador, não nos vai dar indicação. Obtenham informação, obtenham dados. Portugal 2020, inovação, diferenciação. E nesse aspecto, ninguém melhor que o Luís para continuar aquilo que nós temos para transmitir, porque efetivamente mais do mesmo não é solução. Nós estamos em momentos para criar algo novo. Quando derem um salto, como podem ver aqui, por baixo das nuvens há sempre, ou pode haver sempre, coisas estranhas, novidades, tentem ir preparados. Deem um salto sim, apaixonem-se e façam aquilo que querem, mas, por favor, vão com conhecimento, que é isso que tem faltado aos nossos empresários até à data. Luís, passo-te agradecendo aos nossos ilustres e estaremos depois no final para responder às perguntas que forem colocadas.
Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu ia te pedir se fizesse o favor de fechares o compartilhamento de tela. Estou a tentar, meu caro. Ok, Feito. ok, muito obrigado. E agora vou tentar eu compartilhar a tela, que me parece que é esta. E eu presumo que esteja tudo no ar, não é? Ok, muito obrigado, já tinha aqui feedback. Bom, então vamos continuar. Nesta segunda parte, aquilo que é suposto abordarmos são essencialmente três temas principais. Um primeiro tema está relacionado com as questões da inovação e da diferenciação, que o Marcelo já fez o favor de começar a introduzir, e obviamente que estes temas têm que ser contextualizados com o momento que vivemos. Um segundo ponto que vamos desenvolver está relacionado com a proposta de valor. Vamos tentar perceber o que é isto da proposta de valor, o que é criar uma proposta de valor, o que é entregar uma proposta de valor, para que isto, na verdade, serve. E o terceiro tema, que é, na verdade, o tema central da nossa conversa, é a modelização de negócios através de uma metodologia que é o Business Model Canvas, onde vamos também ter a oportunidade de ter alguns e ver alguns exemplos práticos. E teremos no fim, finalmente, um período de tempo para perguntas e respostas. Eu, aliás, até começava já com uma pergunta e pedia-vos que respondessem utilizando o bate-papo, se alguém dos participantes já teve a oportunidade, já conhece, já utilizou a metodologia de design de modelos de negócios com base nesta ferramenta que é o Business Model Canvas. Por isso, se puderem responder, para mim seria importante para perceber melhor qual é o ponto da situação atual. E comecemos então pelo contexto. Nós vivemos num mundo de rápidas mudanças, com muitas incertezas, sabemos que o velho normal acabou, vivemos um novo normal, o business as usual chegou ao fim, novamente, e que esta incerteza pode conduzir à confusão. Ou seja, esta confusão pode tomar pelo menos dois caminhos. Ou podemos, pura e simplesmente, congelar, ou podemos ser criativos e darmos o salto e continuarmos a desenvolver as nossas atividades. Por isso, há aqui uma decisão que temos que tomar, é separamos, congelamos, estamos cheios de medo e não conseguimos fazer mais nada, ou se damos o passo em frente, aproveitamos o contexto e seguimos na nossa aventura. Bom, trago-vos aqui uma situação de alguém que muito admiro e que sigo, que é um tal de Seth Godin, que nos lembra que não há nada mais perigoso do que jogar pelo seguro. Há vários ditados populares, até portugueses, que dizem exatamente o mesmo, mas a ideia é essa: nós não podemos contar que o amanhã vai ser igual ao hoje, que o hoje será igual ao ontem. As coisas mudam muito e seguramente vivemos tempos de mudança como nunca vivemos. Esta frase, só para contextualizar, foi retirada deste livro, que vivamente também recomendo. E daqui ao que o Marcelo dizia sobre a importância também da diferenciação. O que é isto da diferenciação? A diferenciação não é mais do que ser diferente. Ou seja, se nós temos que, como víamos ainda há pouco, se temos a oportunidade de desenvolver uma nova ideia, desenvolver um novo negócio, desenvolver um novo modelo de negócio, nós temos que pensar, identificar os eixos pelos quais nos vamos diferenciar dos outros concorrentes, dos outros players que já estão no mercado e que já oferecem soluções eventualmente semelhantes às nossas. Digamos que esta questão da diferenciação, ela é transversal a todas as fases da criação do Canvas, da criação e até, diria mais, da implementação, da execução do modelo de negócio. Por isso, é extremamente importante mesmo pensarmos sempre como é que podemos ser diferentes e como é que podemos fazer as coisas de uma forma diferente. Isso pode levar-nos a pensar fora da caixa, pode conduzir-nos a cenários de inovação. O que é isto de inovação? Vamos só ver aqui rapidamente, visitar uma definição daquilo que é a inovação, que é um processo de criação ou de introdução de algo novo, seja dentro da organização, seja no mercado, e basicamente vemos dois tipos principais de inovação. Por um lado, inovações de processo, ou seja, na forma como as coisas são feitas, e por outro lado, encontramos também inovações ao nível do produto e dos serviços. Porque é que é importante a inovação
na gestão empresarial, porque é através da inovação que a empresa constrói hoje, que a empresa constrói no presente, as bases para o seu desenvolvimento no futuro. Então, isto implica que, e é fundamental em termos de função, o que é que acaba por ser? Digamos que a função da inovação consiste no acompanhamento e, se possível, na antecipação da evolução das necessidades dos clientes, por forma a que a organização ou que a empresa os possa servir com propostas de valor que sejam permanentemente renovadas. Até porque, como vamos ver mais à frente, a questão da proposta de valor ela é central no modelo de negócios e, como também vamos perceber, ou provavelmente já percebemos, as propostas de valor são dinâmicas, uma vez que o contexto, como vimos ainda há pouco, o contexto também vai sofrendo permanentemente alterações e então as necessidades que existem, os problemas que existem, também eles são novos e exigem então propostas de valor renovadas igualmente. Desta forma, a empresa diminui o risco de perder clientes, que, como todos sabemos, são a razão de ser do negócio, reduzir a rendibilidade do seu negócio ou, num cenário mais dramático, o risco de abandono do próprio negócio. Depois, isto leva-nos a uma outra questão, que é a questão do futuro e que nos interessa a todos. Nós não vamos adivinhar o futuro, mas devemos estar atentos e devemos observá-lo. Tudo mudou e vai continuar a mudar. Nós podemos, ainda aqui em termos do contexto que vivemos, falar no contexto do antes do Covid e depois do Covid. Não vamos falar aqui no antes, nem sequer adivinhar como vai ser e quando vai ser. O que sabemos é que vai ser diferente. E já temos alguns exemplos óbvios de mudança que vieram para ficar. No curto prazo, por exemplo, as pessoas vão evitar estar em grandes aglomerados, em espaços fechados. Sabemos que no setor do turismo, por exemplo, a procura de viagens de férias vai demorar a arrancar. É necessária confiança nos destinos. Enquanto não houver tratamento ou vacina, não vamos dar grandes passos para a frente. Vejam, ao nível do trabalho e da educação remotos, as empresas foram forçadas a dar um salto tecnológico e digital. Tiveram a oportunidade, neste período, neste mês e meio, 2 meses, de refletir se os recursos gastos em deslocações para reuniões, se era mesmo necessário. As escolas e professores não estavam preparados, foram obrigados a rever as suas abordagens, foram obrigados a rever as suas metodologias. As compras online dispararam, a distribuição e entrega de produtos é algo que é uma nova realidade, novos hábitos de consumo de mídia, novos modelos de negócio, enfim. Eu quero dizer o que é com isto? Quero dizer que há muitas fontes de informação, interessa selecionar aquelas que são mais, com certeza, as mais credíveis. Nós não vamos fazer aqui futurologia, mas podemos passar por um relance para aquelas que são algumas fontes e que nos tentam prever aquilo que vai ser o futuro. Então vemos aqui, do lado direito, que entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano é natural, é provável que o negócio da moda, do luxo, dos acessórios, comece a recuperar lentamente. É provável que no terceiro trimestre de 2020 o setor do automóvel também comece a mexer lentamente. O setor das energias prevê-se, de acordo com a McKinsey dos Estados Unidos, que se venha a desenvolver, a crescer novamente, a reativar alguns no terceiro trimestre de 2020. A parte dos seguros no quarto trimestre de 2020. Viagens e voos no primeiro, segundo trimestre de 2021. E as questões da defesa aeroespacial será um assunto para o terceiro, quarto trimestre do próximo ano. Outro estudo, neste caso da Deloitte, em Espanha, em que se analisa vários setores, em que se comparam basicamente as vendas em relação ao ano anterior, nós vemos aqui, na maioria dos setores, uma queda muito acentuada aqui nos meses de janeiro, fevereiro e março, e vemos aqui a verde o setor da alimentação, a azul vemos o retalho, os restaurantes e o lazer aqui em amarelo, em azul clarinho a parte das viagens e finalmente a componente dos hotéis. E que nós vemos, pegando aqui num exemplo, pode ser por exemplo das viagens, que eventualmente, alguns em junho, se começam a acontecer as viagens de primeira necessidade, mais para a frente turismo doméstico, mais para a frente eventos corporativos que foram adiados, que eram supostos acontecer agora, em abril, maio, junho, que vão ser adiados para outubro, novembro, dezembro, enfim. E poderá haver aqui, e seguramente haverá, aqui algum tipo de retoma. Uma outra fonte de informação que apresenta aqui vários estudos, muitos insights sobre diversos ângulos
desde a cibersegurança, à inteligência artificial, à proteção dos dados pessoais, às alterações climáticas, enfim, muita informação que existe aqui nesta fonte, que estamos a falar em Harvard Business Review. Um outro exemplo, uma notícia de ontem do Jornal de Negócios, em que se propõe um roadmap para o desconhecido, e a pergunta que está subjacente é se estaremos nós preparados para um novo normal? Para quando tudo isto terminar, vamos estar preparados? O que é que temos que fazer? Como é que nos vamos posicionar no fim desta crise? Bom, eu diria então que é difícil, citando aqui um físico norueguês, ele dava-nos esta ideia que é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Nós não vamos adivinhá-lo, mas a minha ideia, a minha sugestão, aquilo que eu queria partilhar convosco é que devemos estar atentos e devemos observar as alterações que estão a acontecer neste contexto, no tal ambiente VUCA, que o Marcelo também falou há pouco, e que a Ange já promoveu aqui um webinar sobre também este tema, mas enfim, prever, analisar o que é que está a acontecer por forma a podermos olhar um bocadinho mais para a frente. E nós sabemos que tudo mudou, sabemos que tudo vai continuar a mudar, sempre, não é de agora, as coisas vão continuar a mudar. Sabemos também que há teorias e que há certas teorias que se vão manter. E sabemos, finalmente, que as boas práticas se sustentam em teorias. E é por isso que eu trouxe aqui, convidei, e ele aceitou, o Charles Darwin, a estar aqui connosco neste momento. Porquê? Porque o que é que ele nos dizia? Ele dizia-nos que não são as espécies mais resistentes, aquelas que mais perduram no tempo, são sim aquelas que têm mais capacidade de adaptação. Bom, e isso, obviamente, que se aplica à espécie animal, e nós vemos o homem soube evoluir, o dinossauro, por isso simplesmente desapareceu, mas também se aplica com certeza aos negócios. Os negócios também têm que ter a capacidade de adaptação. E eventualmente também se aplica aos países. Os países também têm que ter essa capacidade de adaptação. E felizmente todos nós já passámos por crises anteriores e temos prova dada que somos capazes de dar a volta aos problemas e que seguramente vamos conseguir levar este barco, o barco que o Marcelo referia há pouco, a bom porto. Temos é que ter também uma mente flexível, ter a capacidade de perspectivar o futuro e muita capacidade de adaptação. Não vale a pena estarmos aqui a queixar-nos dos outros, da chuva, do sol, do Covid, do Estado, não vale a pena. Há muitas coisas que estão na nossa mão, é isso que eu também queria dizer. Também convidei o Peter Drucker, um homem da gestão, a estar presente aqui connosco, e ele fez o favor de contribuir com esta citação, e de facto é isso, nós podemos tentar, pelo menos, criar o futuro, e é isso que se espera de quem deseja ser empreendedor. Trago aqui uma outra imagem de mais alguém que também aqui está presente connosco, que nos desafia a pensar de uma forma diferente, até ligado com o tema da diferenciação que víamos ali atrás. Nós sabemos que quando falamos em pensar de forma diferente, sabemos que temos um cérebro, sabemos que há muitas ligações neuronais, sabemos que há aqui uma série de fenómenos físicos, químicos, que há sinapses, enfim, que há aqui uma série de acontecimentos, de ligações que acontecem. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que nós podemos e devemos, nesta altura, e se calhar voltando a responder à pergunta do e agora? E agora? E agora o que é que eu faço? E agora estou aqui confinado com o Covid. Eu posso fazer yoga em casa e faço. Eu posso fazer passeios a pé e faço. Eu posso andar de bicicleta e ando. E posso fazer muita coisa. Posso arrumar a gaveta das meias, posso arrumar o desktop do computador, etc. Posso fazer muitas coisas. O que eu quero dizer com isto é, podemos e devemos aproveitar este tempo para pensar. Podemos e devemos aproveitar este tempo para aprender. Podemos e devemos aproveitar este tempo para estudar. E, eventualmente, podemos e devemos aproveitar este tempo para inovar. E podemos e devemos aproveitar este tempo para, se for essa a nossa motivação, desenvolver propostas de valor diferenciadas que possam vir a ser oferecidas ao mercado. Bom, então o que é isto da proposta de valor? Basicamente, digamos que a definição de proposta de valor procura dar resposta a duas perguntas principais. Uma primeira pergunta está relacionada com as necessidades, ou seja, quais são as necessidades dos clientes que estamos efetivamente a satisfazer, e uma segunda pergunta é
quais são os problemas dos clientes que nós estamos a ajudar a resolver. E depois podem-se subdividir em várias outras questões. Juntando as peças todas, eu entrando no tema, ou continuando no tema do Canvas Business Model, este senhor é um senhor suíço que há cerca de 10 anos, na sua tese de doutoramento, criou a ferramenta do Business Model Canvas e que se popularizou muito rapidamente no mundo inteiro. Isto também foi uma ferramenta inovadora e diferenciadora e que hoje é hiper útil. Para quem já conhece, já estudou, já leu, já viu, basicamente sabe que trata-se de uma folha A3 que apresenta 9 blocos, sendo que cada um dos blocos é como se fosse um puzzle e que vão fazer parte do nosso modelo de negócio. São peças que se encaixam. E começa exatamente na proposta de valor. Então, para dar resposta àquelas duas principais perguntas, que necessidades satisfazemos, que problemas ajudamos a resolver. Uma segunda pergunta é, ou um segundo bloco, são os segmentos de mercado que pretendemos atingir. São empresas, são particulares. E se são particulares, são homens, são mulheres, são altos, são baixos, são gordos, são magros, são casados, são solteiros, têm filhos, não têm? Uma terceira questão é a questão dos canais de distribuição. Que tipo de canal de distribuição nós vamos utilizar para entregar a nossa proposta de valor ao nosso mercado? Basicamente, há dois tipos de canais de distribuição, diretos e indiretos. Que tipo de relacionamento vamos manter com os clientes? É um para um? É de um para muitos? É presencial? É à distância? É remoto? Quais são as motivações que estão por trás disto? Depois, aqui no canto direito, vemos os fluxos financeiros, os rendimentos. Como é que vamos ganhar dinheiro? Vamos vender, vamos alugar, vamos usar taxas, FIIs, comissões, rendas, avanças, prémios de seguro. Cada negócio terá a sua forma de se financiar. Quais são as atividades-chave? Que tipo de recursos-chave? Quem são os parceiros-chave? Tudo isto do lado esquerdo. E, finalmente, qual é a estrutura de custos que o negócio prevê. Melhor do que eu a explicar, eu vou passar-vos um filme de 2 minutos apenas. Espero eu que funcione bem. E vou já pô-lo a correr. Com licença. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make... Ups. Parece que tivemos aqui um problema técnico, que faz parte da aventura. Ui. Ora bem, peço desculpa, mas o filme parece que crashou. Realmente faz mesmo parte da aventura. Isto serve para dizer... Vou tentar colocá-lo mais uma vez, se eventualmente não der, avançamos. Eu se calhar fazia o seguinte, eu peço desculpa, mas estou também aqui a tentar gerir o tempo. Oi! Mas eu entretanto desapareci, não sei se estou a compartilhar ou não o ecrã, mas o que eu queria dizer é o seguinte, e serve mesmo como exemplo da vida real. Eu tinha um plano que consistia em passar um filme, que durava 2 minutos e qualquer coisa, e o filme crasha. A vida real é assim, nós quando fazemos um plano de negócios, o plano de negócios é sempre muito bonitinho, no Excel as contas são sempre perfeitas, mas depois vem a vida real e alguma coisa acontece. Portanto,
Há pouco o Marcelo mostrava o empreendedor a saltar para cima das nuvens e não sabemos bem o que é que lá está em baixo. Bom, foi o que aconteceu. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui aquilo que aconselho, que é ter um plano de contingência. Uma vez que não funcionou o filme, eu vou-vos deixar no bate-papo um link para o filme e depois vocês verão, se tiverem interesse, para não perder mais tempo, vocês verão no YouTube e está até legendado e tudo mais. Por isso eu vou continuar, se me permitem, peço desculpa por esta interrupção forçada. E vou voltar aqui com o exemplo. Ops, será que está? Eu penso que está. Conseguem ver? Neste caso temos aqui o modelo da Uber e neste modelo o que é que nós vemos? Vemos uma proposta de valor, que é uma plataforma para ligar passageiros com motoristas, e depois tem outras subpropostas, uma forma mais simples, luxo low cost, vários níveis de serviço. Para quem? Para um segmento para os passageiros, para as pessoas que querem ir do ponto A para o ponto B. O canal de distribuição é a aplicação da Uber, a forma como nos relacionamos é através de um sistema de rating, sabemos que pagamos de acordo com o valor ao quilómetro, sabemos que os preços são dinâmicos em função da procura e da oferta, e em termos de atividades-chave, vemos aqui o investimento no desenvolvimento e manutenção da plataforma, marketing e publicidade, operações, angariação de motoristas, e depois vemos os recursos-chave, novamente a plataforma, a rede de motoristas, a marca, recursos humanos, vemos aqui vários parceiros e vemos a estrutura de custos. Este é um exemplo para uma proposta de valor, mas a Uber tem mais do que uma proposta de valor. E então nós vemos aqui uma segunda proposta de valor para um outro segmento de mercado, que são os motoristas. Então a proposta de valor é ganha dinheiro quando quiseres. Usa-se na mesma a aplicação da Uber, usa-se na mesma o sistema de rating e tudo o resto se mantém. E reparem que nós estamos a usar aqui assim dois layers, duas camadas diferentes, mas poderemos adicionar mais, porque se nós somarmos aqui, por exemplo, o modelo de negócio da Uber Eats, então agora deveria aparecer aqui a vermelho a Uber Eats, com outra proposta de valor para outro segmento de mercado, com outras formas. Poderíamos somar, para quem em Lisboa, por exemplo, foi feito, existe ainda, as bicicletas Jump da Uber, que é uma outra proposta de valor para um outro tipo de clientes, com outro tipo de canais, com outra forma de ganhar dinheiro, etc. Ou podemos descobrir muito recentemente, a Uber, além destes outros negócios, também desenvolveu plataformas de videoconferência, semelhantes a esta que estamos a utilizar agora. Okay? Outro exemplo que podemos ver, eventualmente com mais informação visual, é muito importante mesmo a utilização de design na modelização dos nossos canvas, por vários motivos, naturalmente. Há questões relacionadas com o design thinking, a informação visual. Todos nós sabemos que o nosso cérebro processa a informação muito mais rapidamente quando ela é com base em informação visual. Uma imagem vale 1000 palavras, etc. A memória visual, tudo mais. Então vemos aqui o Nespresso, que tem uma proposta de valor, que passa por um café de qualidade em casa. E pode ser em casa, pode ser no escritório. Vemos os canais de distribuição que utilizam. Reparem, pode ser por telefone, pode ser na loja. Atualmente, neste momento, vi ainda ontem um anúncio na televisão, que estão a entregar por correio, com portes grátis. Por isso, também a Nespresso teve que adaptar o seu esquema de distribuição face a este contexto. O tipo de relacionamento que mantém com os clientes. Há o Clube Nespresso. Como é que se ganha dinheiro? Quer com a venda de cápsulas, quer com a venda de equipamentos. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo do Skype. Reparem novamente aqui a laranja, a importante utilização de cores, não é? Os códigos cromáticos vão nos ajudar a fazer uma leitura rápida. Vemos aqui a laranja, que é free, portanto são chamadas de Skype to Skype users, não é? De utilizadores de Skype que ligam gratuitamente. Vemos chamadas, vemos aqui que são créditos e subscrições. O que é isto? Conference calls, video conference, destinadas a quem? A Skype out users, portanto utilizadores que fazem chamadas, por exemplo, para fora da rede Skype. Os canais de distribuição cá estão, o tipo de sistema de relacionamento também, e vejam aqui em baixo a estrutura de custos, assim rapidamente, os custos de telecomunicações, os fees dos partners, a gestão das reclamações, o marketing, o software development, portanto, toda a parte de programação, e basicamente estes custos são custos que vêm das atividades-chave e dos recursos-chave que são necessários. E depois, como key partners, vemos fornecedores de soluções de pagamento, produtores de equipamento de hardware, empresas de telecomunicações e a Microsoft. Agora, a questão é que isto é tão dinâmico que a Microsoft já não está como um key partner. Não, a Microsoft comprou o Skype.
Por isso, este modelo também já está ele desatualizado e também ele é dinâmico. Como é que isto pode ser feito? E já vimos, já fomos vendo aqui um pouco. Basicamente, e para somar aqui assim mais alguma ideia, nós podemos pensar o quê? Podemos pensar que o gestor, quando olha para o seu Canvas, ele sabe, de um lado, tem aqui as receitas, não é? o dinheiro que entra, e do outro lado tem o dinheiro que sai. Eu costumo dizer, estamos a falar do cash flow, não é? Portanto, o cash in e o cash out. Para que a coisa seja bem sucedida, o cash in tem que ser superior ao cash out. E aqui, nesta estrutura de custos, o que nós temos normalmente são os custos do investimento, depois temos os custos fixos e depois temos os custos variáveis, que resultam daqui e daqui. O conselho que se dá a quem está a começar um negócio é: vamos levar os níveis de investimento para o mínimo necessário, vamos tentar que os custos fixos sejam tão baixos quanto possíveis e, naturalmente, teremos que ter algum tipo de custos, sejam eles variáveis, ou seja, que só acontecem quando há vendas. Nós temos quase a chegar ao fim, o tempo está a acabar, mas eu gostava de partilhar convosco de que forma é que este Canvas pode ser, e é, na prática, implementado. Portanto, e tudo começa com colarmos post-its na parede. Nós normalmente usamos uma folha deste género, um A3, semelhante àquele que vimos há pouco, afixamos na parede. Do ponto de vista da criatividade, resulta melhor quando estamos a olhar em frente do que quando estamos a olhar para baixo. Daí que o conselho de o fixar na parede é mesmo uma dica prática. E começamos a utilizar post-its com cores, enfim. E criamos um canvas, tornamos-lo visível e começamos a criar hipóteses. Enfim, e o que é que vamos perceber passado alguns minutos ou passado alguns dias? Vamos perceber que não há factos dentro da sala em que temos o nosso póster afixado. Então, o que é que isso nos leva? Leva-nos a sair do edifício, a ir falar com os clientes, a ir falar com parceiros, falar com potenciais fornecedores, fazer experiências, recolher informação, obter dados. E continua, este processo continua. Nós voltamos novamente para dentro do edifício e vamos perceber o quê? Vamos perceber que há ideias que não resultam, que nós não tínhamos pensado em determinados assuntos, que houve clientes ou potenciais clientes que nos deram grandes ideias, houve clientes que disseram que isto era uma palermice. Então o que é que nós devemos fazer? Testamos as nossas hipóteses quando fomos ao mercado, vamos remarcar o que tínhamos no Canvas, vamos atualizar com a nova informação e não vamos, com certeza, desaproveitar aquela que foi a aprendizagem de termos ido ao mercado. E então começa um novo Canvas, com novas hipóteses, novas experiências, novos testes, e adivinhem qual é o passo que devemos dar a seguir? Sair do edifício novamente. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é um ciclo. O que eu quero dizer com isto é que é um ciclo. Tudo começa, o modelo não para, ele é dinâmico. E, voltando a falar na questão da proposta de valor, que resolve, que ajuda, que identifica os problemas que é suposto resolvermos e as necessidades que é suposto ajudar-nos a satisfazer, são dinâmicas e daqui por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas vão voltar a mudar e convém nós estarmos preparados para, mais uma vez, termos a capacidade de interagir e de sobreviver e continuar a crescer. E pronto, eu acho que com esta me fico. Passo novamente a palavra ao Nuno e agradeço novamente a vossa atenção e a vossa paciência. Muito obrigado, antes de mais, aos dois pelas excelentes apresentações e por terem efetivamente correspondido aqui a este desafio que foi difícil, porque numa hora, 2 apresentações concretizarem coisas práticas, exemplos práticos. E foi através dos exemplos práticos que nos trouxeram, que não tenho dúvidas, que nos apresentaram aqui um conjunto de dicas muito úteis para os nossos empreendedores, para os nossos empresários, às pessoas que nos estão a assistir e que depois poderão também ter a oportunidade de ver este webinar para a frente. Eu sintetizava aqui, deixava já então aqui o espaço aberto para colocarem questões através do bate-papo. Temos já aqui 1 ou 2 questões sinalizadas, mas assim de uma forma quase telegráfica, dizer que esta questão, e remetendo para a apresentação do Marcelo Gama, a questão da preparação e do planeamento, muito, muito importante, ainda que você tenha aqui quase que, isto parecia quase polícia bom e polícia mau, que é muito cuidado e depois o Luís, vamos inovar, vamos fazer acontecer, vamos... Okay? E da parte do Luís, esta questão da diferenciação e da proposta de valor.
quando estamos a pensar num negócio, pensem sempre completamente numa coisa que seja diferente. Não é? E às vezes nós temos esta dificuldade de dizer, ok, mas já foi tudo inventado. Não, acho que não foi absolutamente nada inventado. Aquele exemplo que deu da Nespresso acho que é um exemplo fantástico. Eu recordo perfeitamente quando começaram a surgir as outras cápsulas que imitavam e as outras máquinas que permitiam utilizar as cápsulas da Nespresso, que toda a gente dizia, pronto, foi o fim da Nespresso enquanto marca. E eles souberam de uma forma absolutamente fantástica se readaptar e reagirem de uma forma prática ao mercado com outras propostas de valor, com inovação, e não tiveram qualquer tipo de diminuição nas suas vendas nessa altura. Portanto, às vezes pensarmos que não, já está tudo inventado, eu não posso mudar nada no meu negócio para trazer esta apoio diferenciador. Não é fácil lá chegar, mas há sempre formas diferentes de fazermos as coisas. Fazer exatamente da mesma forma é que não nos vai levar a lado nenhum. E muito obrigado por terem trazido estes ensinamentos práticos e visuais a este nosso webinar. Temos aqui já uma pergunta que nos foi colocada aqui nos meus apontamentos, que nos foi colocada pelo Carlos Rafael. Eu acho que seja uma pergunta mais para o Luís Liz. Proposta de valor ao segmento de clientes. Por onde começar o Canvas? Ok. Bom, antes de mais, eu também partilho convosco que acabei de partilhar convosco no bate-papo o link para o filme que foi interrompido, por isso poderão depois segui-lo livremente. Por onde começar? É absolutamente indiferente. É mesmo absolutamente indiferente. Ou seja, nós quando olhamos para, e digo isto com conhecimento de causa, nós quando olhamos para o Canvas, ok? Nós estamos a falar de uma ferramenta que permite desenvolver as ideias, conceptualizar o modelo de negócio. Nós podemos começar por qualquer um dos blocos do negócio. Eu vou partilhar consigo, portanto, não tem que ser na proposta de valor, nem tem que ser necessariamente com os clientes. Eu tenho situações, até, de pessoas que conheci, por exemplo, em contexto de formação na ANGE, em que me dizem assim, em que me dizem que Luís, eu tenho uma casa na Ericeira e eu estava a pensar fazer um turismo para surfistas. O que é que o Luís acha? E repare, as pessoas estão a falar num bloco que é o bloco dos recursos-chave, ou seja, começam com um ativo que têm e em função do ativo é que vão pensar na proposta de valor e nos segmentos de mercado que pretendem atingir. Eu, como já fui revelando aqui parte da história, já fui dizendo, bom, é para surfistas, ok, mas mesmo dentro dos surfistas, nós temos surfistas do mundo inteiro, desde o McNamara até, enfim, de todos os cantos, é isso que eu quero dizer. Por isso, depois vamos ter que refinar. A lógica é, essencialmente, podemos começar pela proposta de valor, podemos começar pelo segmento de clientes, podemos começar pelos recursos que temos. A lógica é que este modelo tem que funcionar com harmonia. Eu tentava há pouco ilustrar, de uma forma mais ou menos gráfica, que é um puzzle e que as peças se vão encaixar ou não. Uma das qualidades que este modelo de negócio tem, ou a forma como ele é apresentado, é pela sua simplicidade. Uma das coisas mais difíceis que nós temos é tornar as coisas simples. E por isso é que nós devemos usar também, neste modelo, e é muito dinâmico, nós devemos usar post-its, porque os post-its são fáceis de colar e de tirar, com diferentes cores. Um outro conselho que dou é utilizar um marcador grosso. Porquê? Porque quando nós usamos o marcador grosso, somos obrigados a escrever menos, temos menos espaço no post-it. Então vamos ser obrigados a simplificar. Por isso a minha proposta, a proposta de resposta que dou ao Carlos, e a todos, com certeza, é comecem por onde quiserem. Comecem com post-its. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Não vão estar a perder muito tempo, nem muito dinheiro, a brincar, entre aspas, com post-its. Mas vão testando para ver se, no fim, temos um modelo de negócio que seja simples e que seja compreensível por todos aqueles que o vão ver. Não sei se respondi, mas... Ui, não estou a ouvir, Nuno. Não está sem som. Estava aqui, mas Okay. não foi falha técnica, foi mesmo falha minha, não tinha o som ativado. Dar aqui mais alguns minutinhos para mais alguma pergunta que nos queiram colocar aos nossos interlocutores. Mais alguma questão que gostassem de ver? Não há dúvidas.
Eles estão todos... Foi de tal forma prático e objetivo que realmente não há dúvidas. Esperamos Mas que... lançar-vos o desafio em função daquilo que também é cada um de vocês, e em jeito de notas finais, em função da alargadíssima experiência que têm e de todo um conjunto alargado de negócios que foram apoiando. Duas, três notas para quem tem neste momento uma ideia de negócio à frente, está a decidir se vai avançar, se não vai, com o que é que se deve preocupar e em que é que se deve centrar? Posso arrancar, Luís? Força, claro. Eu diria que hoje em dia o principal, ou aquilo que mais caro é informação. As pessoas têm que estar informadas. Nós devemos ter informação, ou seja, tentar não arrancar, seja com o que for, sem estarmos dotados de informação. Isso é fundamental. Nós não podemos encetar um negócio, seja ele de que natureza for, em que não dominamos ou não conhecemos, no fundo, a arena, porque nós vamos para uma arena. Aquilo é uma arena, onde nós vamos estar a lutar com concorrentes, vamos estar a negociar com estes fornecedores ou com aqueles clientes. Nós temos que ter informação e quanto mais informação tivermos, mais aptos nós estamos para jogar este jogo. A informação é fundamental. E o grave problema é que às vezes a informação, e nós estamos muito habituados, hoje em dia o Mr. Google é a nossa solução. Ajuda, mas não é tudo. O Google ajuda, nós não conseguimos idealizar, projetar um negócio sentados no sofá a ver o Big Show 5 ou uma coisa do género com o laptop nas pernas. Nós temos que ir à rua, temos que ir ao mercado, ok? Temos que perceber, temos que sentir, temos que cheirar o mercado para ver o que é que estamos efetivamente a falar. Até para nós conhecermos quem são as pessoas com quem vamos lidar, qual é o ecossistema em que aquilo funciona. Por isso a informação eu digo que é de suma importância. Segundo, há sempre a ideia de fazer um business plan. Obviamente, façam. Aliás, um negócio sem um business plan é a principal razão pela qual ele morre. A seguir, ou a outra razão pela qual ele morre, é que as pessoas fazem um business plan para a prateleira. Fica bonito. Ou porque tenho que apresentar um financiador. Ou seja, eu preciso, pegando agora fazendo uma ligação, Nuno, se me permite, àquilo que eu estava a falar há bocado, as fontes de financiamento, seja o Portugal 2020, o Turismo de Portugal, e a APMEI, ou a banca, que está muito disponível para nos ajudar, fazemos um business plan todo bonitinho, com o Excel, como o Luís diz bem, que aceita tudo, para vendermos ao nosso financiador. O financiador comprou a ideia, financia a nossa operação. E depois o business plan fica ali na prateleira, guardadinho, sabendo nós que isto é tudo dinâmico. O Luís tinha uma apresentação preparada, crashou o filme. O problema é que o Luís já tinha um backup plan. E a maior parte dos nossos empresários não tem um backup plan. Não é nós sermos dramáticos, isto é tudo negro. Não, é irmos preparados. E a melhor forma de eu ir preparado é saber ter informação de como é que as coisas funcionam. Por isso, informação, um bom business plan e um business plan em que está em constante atualização. Como o Luís disse bem, o business plan pode ser um business model canvas, perfeito, mas há atualização. Ele reage, ele adapta-se ao mundo VUCA em que nós vivemos. Obrigado, Marcelo. Nada. Luís, 3 minutos para finalizar. Ok, então, pegando aqui neste repto, não é? Primeiro, concordar com o que o Marcelo diz, pegando até na ideia da informação, não é? Portanto, que realmente a informação está disponível. Eu creio que, e muito disponível, o Marcelo estava a imagem de estar sentado no sofá com o tablet no colo, enquanto se vê o Big Brother, vamos pesquisando as coisas no Google. Ok, é uma forma, mas se calhar não é o melhor método. A lógica da informação passa muito por saber... Hoje a informação está disponível. A grande dificuldade, que me parece, é saber quais são as perguntas que devem ser feitas. A dificuldade é saber quais são as perguntas a fazer, porque as respostas, nós depois vamos atrás delas. Ok? Eu preciso saber qual é o valor a pagar à Segurança Social. Ok, é uma boa pergunta. A resposta, eu vou buscar ao Google. Mas eu tenho que saber qual é a pergunta a fazer. Outra pergunta que eu tenho que fazer foi a que o Carlos fez há pouco, mas eu começo por onde? Começo pela proposta de valor, começo pelos segmentos.
Eu diria, olha, comece por arregaçar as mangas, não é? A lógica é essa. Boa pergunta. E arregaçar as mangas o que é? É estar aqui presente. É fazer essa pergunta. E mostrar coragem, mostrar interesse e vontade para descobrir mais. Por isso, a primeira parte da resposta, eu sublinho, como o Marcelo disse, a questão da informação. Sendo que ela está disponível, vimos aqui vários exemplos com boas fontes de informação. Obviamente que temos que verificar as fontes que utilizamos, sempre, que isso é outro problema, mas digamos que esse é um primeiro cuidado. E um segundo cuidado, eu diria que é ao nível do mindset, a forma como nós pensamos. Provavelmente aquilo, por alguma deformação profissional até, mas a sugestão que eu deixo é ter um mindset de marketing. E quando nós dizemos um mindset de marketing é tentar entrar na cabeça do cliente ou do potencial cliente, é calçar os sapatos do cliente, tentar perceber quais são as suas dores. Nós quando vimos aqui na apresentação, sai do edifício, eu não vos estou a dizer para agora saírem porta fora das vossas casas. Não, quer dizer, preparem-se, ponham a máscara, lavem as mãos, etc. Vão com cuidado, mas preparem-se antes de sair. O que o Marcelo dizia também temos que nos preparar, E, na verdade, esse aliás, foi exatamente por aí que nós começamos esta nossa conversa, integrado com o âmbito deste webinar e com o âmbito do curso, que é prepare-se bem. Portanto, a lógica é preparar-se bem. Nós, quando vemos o Cristiano Ronaldo a marcar golos fantásticos, nós sabemos que aquilo não é sorte. Sabemos que é muita preparação, sabemos que é muito sacrifício, muita resiliência, muita força de vontade, muita preparação, muito treino. E por isso, e para concluir, é isso que eu acho que posso dizer nesta altura, é também desejar-vos boa sorte a todos, não é? Desejar-vos, o conselho é preparem-se, aproveitem bem este tempo, preparem-se bem, porque novos desafios vêm aí e com certeza nós vamos ter a capacidade e a vontade e a motivação de os conquistar e nós cá estaremos também para ajudar naquilo que for possível, que esteja ao nosso alcance e teremos com certeza todo o gosto de nos revermos. Já me estou aqui a pré-despedir, mas, porque sei que já estamos na hora, mas teremos todo o gosto com certeza em revermos, seja presencialmente, seja remotamente, num qualquer formato, estaremos com certeza disponíveis e motivados para continuar a contribuir de alguma forma para o sucesso de todos. E é isto. Muito obrigado, Luís, muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Ficam então se me permitem então agora concluir, ficam estas 4 palavras-chave: informação, preparação, formulação de perguntas e mindset de marketing. Palavras-chave a ter em linha de conta para quem está agora a criar o seu negócio, está a pensar a criar o seu negócio. Esperemos que tenham considerado, tanto como nós, esta partilha útil. Este webinar vai ficar disponível na nossa página de webinars a partir mais ou menos do final da tarde, ou então amanhã de manhã, para poderem rever. Para além de agradecer mais uma vez ao Marcelo e ao Luís a disponibilidade e a partilha prática que nos estão a ser aqui hoje, agradecer também aos nossos participantes por estarem aqui hoje connosco e despedir-me com os votos de um excelente fim de semana. Informar também, em termos de nota final, que a partir do mês de maio iremos a passar a ter uma calendarização semanal de webinars, ou seja, iremos ter um webinar por semana. Os 4 webinars de maio que temos previsto para maio já estão planificados, já estão disponíveis na nossa plataforma, podem ir ver os mesmos, verificar se são temáticas do vosso interesse e inscrever-se. E também, uma nota final, podem também ir ao nosso site, estamos já numa fase de divulgação de algumas ações de formação online, ajustadas a este período que agora vivemos, porque consideramos efetivamente muito importante continuar a disponibilizar formação de forma adaptada agora às necessidades e às exigências que o mercado nos obriga, mas formação para capacitar o nosso público para aqueles desafios tremendos que estamos a enfrentar agora, quer neste momento, e que vamos enfrentar no futuro. Mais uma vez, obrigado a todos e um bom fim de semana e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.